Olá, pessoal. Você está no canal da Psicografia. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu parei um pouco aqui para gravar mais um episódio da nossa escola de médiuns, Mediunidade na Prática. Estamos estudando o livro Diversidade dos Carismas, de Hermínio de Miranda. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o desdobramento. O que significa desdobramento? Muitos falam da emancipação da alma, da projeção astral. Né? No Espiritismo a gente fala sobre o desdobramento, quando você dorme, seu corpo fica liberto, e daí você vai para o mundo espiritual, com seu mentor espiritual, com a equipe que trabalha com você, para trabalhar em prol dos irmãos necessitados, para estudar, né? E, enfim, para uma infinidade de tarefas. Vamos ler um pouquinho aqui sobre o nosso livro que nós estamos estudando, no capítulo 5, item 6, Mecanismo do Desdobramento. Esta aula sobre desdobramento, sobre esse capítulo, a gente vai dividir ela em várias aulas, certo? Então vamos fazer essa aqui de número 1, falando sobre o mecanismo do desdobramento. Regina, que é a personagem do livro, né, distingue seus desdobramentos em duas categorias: os que ocorrem em plena consciência, no estado de vigília, e os que acontecem durante o sono, sendo estes os mais comuns, ainda que menos percebidos pela simples razão de que assim que encontra desdobrada, em consequência do mergulho no sono, a atividade do perispírito começa a ser traduzida sob o que entendemos por sonho. Aqui, quando ele fala logo no início que as duas categorias, né, que a médium aqui registrava sobre aquilo que ocorria em plena consciência, no estado de vigília, é no momento em que você está deitada, às vezes você diz assim, nossa, eu não sabia, eu não sei se eu estava dormindo, se eu estava acordada, me passava um filme assim de alguma coisa. Aquilo dali é um estado de vigília, né? A própria espiritualidade, ela vem trazendo para você impressões do mundo espiritual consciente, né? Então você está fazendo um trabalho, um desdobramento de forma consciente, aonde você percebe que o seu corpo está deitado na cama, mas o seu espírito está trabalhando. Porém, você está assistindo toda aquela cena que está sendo permitido lhe mostrar, certo? E quando ela fala aqui sobre as consequências do mergulho no sono, quando você está em sono profundo, às vezes você vai para o mundo espiritual trabalhar e não lembra quando você retorna. Mas durante a semana, você vai lembrando de fragmentos, né? A própria espiritualidade vai lhe trazendo os flashes daquilo que você vivenciou e trabalhou no mundo espiritual, certo? Continuando, ele diz o seguinte: o aspecto específico do sonho, contudo, fica para outro capítulo. Por quê? Porque os sonhos, eles têm uma outra conotação. Você vai devagarzinho ali, né, explicando de forma abrangente, porque os sonhos, cada pessoa registra de uma maneira diferente. Porém, o objetivo será sempre o mesmo, caso seja em se tratando de espiritismo, certo? Continuando, ele diz o seguinte: Regina informa que seus primeiros desdobramentos ocorreram em plena vigília, perfeitamente acordada e consciente. Às vezes você senta numa cadeira, né? Ou então você está no sofá, pode até estar assistindo um filme, um programa, ou às vezes está fazendo uma atividade ali, um trabalho manual, e dá aquele sono em você. Você encosta no sofá e às vezes você foi em algum lugar, visitou alguém conhecido, ou às vezes no hospital. Você visualiza macas, né, enfermarias, corredores, e naquele momento você é aproveitada, né, com o seu fluido vital, a sua equipe espiritual te leva lá, você faz o trabalho e assim, tipo 5, 10 minutos você retorna daquele sono profundo e você, nossa, eu fui em tal lugar, sonhei com isso, com aquilo, mas na verdade, a própria equipe espiritual, o seu mentor, te levou lá naquele lugar para fazer aquele trabalho que estava precisando. Aliás, para fazer esse trabalho, a equipe espiritual te leva, né, nesse sono meio que profundo, né,
nessa vigília que eles chamam, porque eles precisam do seu fluido vital para tratar os irmãos que precisam desse auxílio, certo? Continuando, ele diz assim: creio, contudo, que esses foram os primeiros que tomou conhecimento, pois, segundo sua própria tese, com a qual estou de acordo, os demais corriam durante o sono e, portanto, assumiam as características de sonho. Às vezes, é aquilo que eu falei lá atrás, você tem assim uma abordagem de um espírito amigo no momento que você está ali orando, né? Preparando para descansar, e você imprime, né, no seu arquivo mental uma voz, uma mensagem, né? Algum lembrete. Às vezes até falando que naquele momento você vai ser levada para um hospital, para uma colônia, e você já está ali adormecendo. E às vezes você não lembra muito, porque às vezes não é permitido lembrar tudo, certo? Então vamos gravando alguns episódios sobre o desdobramento e vamos continuar num outro vídeo. Agradeço, peço a vocês que curtem, comentem, compartilhem, né? Se inscreva no meu canal para que ele possa crescer, ative o sininho para você receber as notificações quando eu postar um vídeo novo ou quando eu estiver ao vivo nas lives do Evangelho. Que Deus te abençoe, que os bons espíritos nos inspirem.